Sejam todos bem-vindos ao canal Luiz Maltini, eu sou o Bu e hoje eu vou fazer um vídeo especial para vocês. Agora, roda a vinheta! Antes de iniciarmos esse vídeo, eu gostaria de pedir para vocês lembrar de se inscrever aqui no canal, que a gente tá recomeçando do zero aí, galerinha. Então a gente tem uma meta aqui, bater pelo menos 1000 inscritos para poder monetizar esse canal. Ativem as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Deixem um like, comentem e compartilhem, que é muito importante. O feedback de vocês é a coisa mais importante que podemos ter aqui, além do like, obviamente, e por isso queremos contar com sua ajuda para isso. Mas, galerinha, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Notícias do Vasco. O Vasco tem algumas notícias aí. Aquela mulher lá, Larissa Ferrari, fez um BO contra o Payet, que pra mim já virou palhaçada isso aí, já virou caso de Léo Dias resolver. Deixa Léo Dias resolver isso aí. E vamos falando em Payet, o contrato dele se acaba em maio e o Vasco não tem como prioridade renovar com ele. Então o Vasco vai no mercado buscar uma solução. Acredito eu que neste momento você poderia botar o Garré para fazer essa função do Coutinho, seu reserva do Coutinho. Vale lembrar que o Estrela tá voltando ainda de lesão. E o Adson assumir a vaga dele ali na ponta direita e você trazer um ponta direita para o lugar do Adson. Mas a gente não pode se preocupar apenas com a saída do Payet, porque o Coutinho também tem seu contrato se encerrando com o Vasco e até o presente momento o Vasco não conseguiu a renovação. Então, vale lembrar que o Aston Villa tem contrato com o Coutinho até o ano que vem. E provavelmente o clube não vai querer fazer empréstimo. O clube vai querer vender o atleta. Porque eles vão emprestar o Felipe. Vai passar mais 6 meses no Vasco e em janeiro assinar um pré-contrato? Eu acredito que não. Então, ou o Pedrinho faz uma proposta de compra, divide em 2 parcelas, 3, 4, 20 parcelas, não sei. Ou vai no mercado e traz um meia reserva para ele. Reserva não, traz um meia para ser o titular. Ou bota o Garré de titular e traz um reserva para o Garré. Então eu acho que passa por aí. Vamos estudar o que vai ser feito. Vamos esperar para a gente ter razão, para a gente ter certeza do que vai acontecer. E falando nessas dispensas, na lista de jogadores que podem sair antes da janela do meio do ano, segundo Santana, Modelo Santana, o Vasco deve dispensar aí o Souza, o Sforza, o Jair, que tem contrato se encerrando no final do ano, recebeu sondagens de clubes da MLS. Qual foi o outro? O Jean Menezes e o Maximin já saiu. O Jean Menezes, que é o Jean David, ele deve sair, não deve ficar. O Vasco tem que trazer alguém. E sinceramente esse Lloyd Augusto também poderia entrar nessa barca. Falando em barca, tem um jogador que para mim é indiscutível, era para ser titular nesse time, que é exatamente o Capasso. O Capasso não ser relacionado, o Capasso não jogar sequer uma partida de janeiro para cá, mostra a incompetência da gestão do Vasco. E aí eu não estou falando da gestão técnica, estou falando da gestão geral, porque cabe também aos gestores, no caso o Felipe, que é gestor de futebol, que é diretor de futebol, e que conhece ou deveria pelo menos conhecer o básico do futebol, chegar no Carille e dizer: Carille, João Vitor não dá. Eu fui lateral esquerdo, eu fui meia, joguei de volante e com o JV não dá. Testa o Capasso. Não quero. Testa o Capasso. Não quero. Testa o Capasso. Se ele disser que não quer, aí você... Olha, é o seguinte. Você não é maior que o clube, você não é maior que os jogadores, você não é maior que ninguém. Eu estou mandando você testar o rapaz. Teste. Agora não é para testar ele fora de posição, é na posição dele. Ele tem o direito de ser testado. Porque o Souza jogou, o Souza jogou, o Jean jogou, o Maxime jogou, todo mundo jogou. Mas na vez do Capasso, ele não joga. Aí a gente fica sofrendo com um zagueiro que não joga bem, que recebe 910 mil reais, tendo o terceiro maior salário do nosso elenco. Então, assim, é um jogador que não entrega absolutamente nada, que não vale o que se paga a ele, e que, para completar, é uma insistência em um jogador que não entrega.
Então, pra mim, demite o treinador. Falando em demitir o treinador, ele tem mais uma chance aí se vencer o Sport, vai ter outra contra o Ceará, porque semana que vem nós torcedores do Vasco temos que botar os pés no chão e ter cabeça e consciência que vamos entrar em um jogo contra o Flamengo dentro do Maracanã em que não somos favoritos. Eles são os favoritos, nós se vencermos, perfeito, se perdermos também não podemos ficar tristes. Eles têm um elenco melhor, que é um fato, eles têm um elenco melhor, um elenco mais composto, tem hoje um técnico melhor, tem hoje um time mais organizado. Então assim, se o nosso time fosse pelo menos organizado e o nosso técnico fosse pelo menos bom, aí eu diria, não, o jogo é equilibrado porque é clássico, é dois times iguais, meio a meio Maracanã, dá pra gente vencer. Não vou dizer que dê pra gente vencer contra eles, eu vou deixar pra falar disso semana que vem. Inclusive eles perderam ontem por 2-1 para o time Córdoba da Argentina. E falando em Córdoba da Argentina, eu quero falar do Lanús, que venceu o Melgar por 3-0 e vai nos enfrentar dia 22. E aí tem torcedor achando que eles são ruins, que eles têm um elenco fraco, que o elenco deles não presta, porque o elenco deles vale 3, 4 jogadores do nosso elenco, Ryan, Piton, Coutinho e Verratti, valem o valor do Lanús. Só que o Lanús é um clube argentino, é um clube acostumado com competições continentais, o que o Vasco não está acostumado. A gente tem que ser realista, torcedor. Não adianta eu chegar e enganar vocês. Às vezes eu perco com isso, sendo realista. Eu perco porque você veio sendo realista e deixa de me seguir. Perco porque você, além de deixar de me seguir, cria raiva de mim. Mas a verdade é que a gente não é favorito nesse jogo contra o Lanús. É um jogo equilibrado e os dois têm o mesmo nível. E hoje o grupo é liderado por eles, pelo Lanús, com 5 gols e o Vasco tem 4. Falando em Sul-Americana, vale lembrar que só classifica o primeiro, o segundo vai para uma espécie de repescagem. Então é complicado. Outro detalhe que a gente tem que se apegar é sobre o jogo contra o Sport, que está se aproximando. O Sport é um time que costuma dar trabalho, é um time que costuma fazer jogos difíceis e complicados. Vem agora da Série B, assim como o nosso primeiro adversário Santos, mas devemos respeitar. É um campeão brasileiro, é campeão de Copa do Brasil, é um time acostumado a jogar competições, é um time que conhece o Vasco. Não estou dizendo o elenco, mas conhece a história, conhece a grandeza do Vasco. Vale lembrar que um dos maiores ídolos de nossa história, Juninho Pernambucano, saiu do Sport. Então o Vasco precisa entrar contra o Sport de cabeça erguida e com coragem. Vale lembrar que a arbitragem é do Wilton Pereira Sampaio. Sim, um ato bem polêmico que erra bastante. E para completar, o VAR também é um VAR que não me passa segurança, que é o Caio Max. Então já daí a gente vê que as coisas não estão boas. E para completar, o jogo vai passar na Premier e Sport TV. Então, vamos ter calma, o jogo acontece às 9 horas, a gente vai ter live 15 para as 8 e eu quero contar com sua ajuda. Inclusive vai estar aqui no vídeo já o link da live, para que vocês possam ir lá, já deixar o like e programar a livezinha para vocês participarem lá, o pré-jogo contra o Sport. Então, galerinha, vamos ter calma, vamos ter cautela. Eu acho que dá para o Vasco vencer o Sport, dá para vencer o Ceará e dá para fazer um jogo bom contra o Flamengo. Não digo vencer, mas se acontecer a vitória, como aconteceu lá em 2021 com Morato dando show, será bem-vindo. Ninguém está dizendo que não, mas que hoje, olhando nome a nome, papel a papel, é difícil. O jogo é complicado. A gente tem o Verratti, que é soberano. A gente tem um Coutinho, que não é soberano, mas tecnicamente ele é acima. E a gente tem o Léo Jardim, que tecnicamente não é soberano também, mas ele é um pouco acima do Rossi. Então, o resto, eles ganham. O Hugo Moura ali empata com o volante deles e o resto, eles têm superioridade contra a gente. A gente tem que ter calma, a gente tem que ter cautela e saber que o jogo é difícil, que o jogo é complicado contra o Sport e contra o Ceará. Inclusive, a gente vai estar fazendo uma live sábado e uma live na terça, também de pré-jogo,
também para falar do jogo do Ceará. Então, galera, fiquem atentos aqui no canal. A gente está sempre tentando trazer coisas novas para vocês, mas ainda estamos caminhando. O canal chegou agora a 60 inscritos. Quero chegar aos 100 e conto com sua ajuda para bater essa marca. Então, vem comigo e se junta à família Bucro Esmaltino. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa o like e compartilha com os seus amigos. Porque agora fui, valeu, um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.